Paz do Senhor Jesus, paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome santo do Senhor. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo pra mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo pra mim. Quero a ti dar louvor, pois és rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche meu coração de ternura e paz, honra eterna e glória te dou. O teu nome é amor, pois tu amas a mim, e eu quero andar neste amor. Triunfante estou, confiando em ti, meu Jesus grande consolador. Ó ungido de Deus, trazes paz e perdão, salvação, vida tens para os teus. Que mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Paz do Senhor Jesus, amém? Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Vamos meditar na palavra, gente? Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus apazigua a tempestade. Jesus acalma a tempestade. Amém? Assim diz a palavra do Senhor em nome de Jesus. Que o Espírito Santo nos conduza em toda a verdade. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes: Por que sois tão... Por que temais, homens de pouca fé? Em outra tradução diz: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Né? Outra tradução, a palavra do Senhor nos diz, né? Não temais, homem de pouca fé. Enfim, glória a Deus. Então levantou-se e repreendeu os ventos e o mar, e seguiu uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Louvado seja o nome santo do Senhor. Gente do céu, a tempestade. A gente vê aqui que os discípulos seguiram a ordem de Jesus. Passemos para outra banda, passemos para outra margem. E a quarta vigília da noite, né, Jesus que estava orando e veio ali andando, né, sobre as águas, os discípulos lhe assustaram, porque era algo sobrenatural. Então eles disseram: um fantasma. E Jesus se identifica: não temais, sou eu. E a palavra do Senhor nos diz em outra tradução que Pedro, ele querendo testificar que de fato era Jesus, disse: Mestre, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo. Essa prova que Pedro fez com Jesus é a prova que a gente pede ao Senhor. Mestre, se é mesmo o Senhor, e a gente pede uma prova, me envia uma palavra, me dê uma estratégia, e Jesus dá a palavra. E Jesus dá a estratégia, e Jesus manda a gente fazer para testificar que é Ele, que foi Ele que mandou, que Ele está no controle. Mas ainda assim, Jesus nos dando a estratégia, a gente fazendo aquilo que Jesus está mandando, para que eu e você ande sobre as águas em meio a esta adversidade. Ainda assim, a gente teima em olhar para a circunstância. E Jesus está mandando que eu e você permaneça naquilo que Ele está mandando eu e você fazer. Venha. Essa venha é uma estratégia que Jesus está nos dando. Essa venha é a gente se aproximar mais dele para que os nossos olhos saiam da situação. Mas a gente tema
em olhar para a circunstância. E quando a gente teima em olhar para a circunstância, o medo. Foi isso que aconteceu, o medo. Porque a circunstância, quer dizer, o vento contrário é a circunstância, aquilo que você está vivendo, aquilo que você está vendo, aquilo que você está sentindo. Mas Jesus está mandando a gente olhar para o venha. E olhar para o venha é olhar para Ele. E olhar para o venha é olhar para a sua palavra. E olhar para o venha é a gente continuar na estratégia que Ele está dando a mim e a você. Então, em nome de Jesus Cristo, que hoje, em nome de Jesus, o Senhor nos levante, renovando as nossas forças, e a gente continue no venha, para que eu e você viva o sobrenatural. E Jesus fala para mim hoje: ande sobre as águas. O que é andar sobre as águas? Permanecer na palavra, permanecer na unidade, permanecer na comunhão. Porque do vento Jesus trata, porque da tempestade Jesus trata. Louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor quer que só eu e você permaneça olhando para Ele, autor e consumador da nossa fé. Permaneça naquilo que Ele está nos enviando para fazer. Na comunhão, é na intimidade, é na estratégia, é no acréscimo da nossa fé. São processos que nós temos que passar. Louvado seja o nome santo do Senhor. É um processo que a gente está passando. Louvado seja Deus. Esse vento contrário é um processo que é necessário. Mas a palavra do Senhor nos diz para a gente não se apropriar da circunstância, para não reparar, para não voltar a nossa atenção para o vento que é contrário, mas tão somente para Ele. Louvado seja Deus. Engrandecido seja o nome santo do Senhor. Então que a gente permaneça no venha. Louvado seja Deus. Que a gente permaneça andando sobre as águas. E só o Senhor para nos sustentar. O Senhor só quer que eu e você permaneça ouvindo a sua palavra, para que a nossa fé ela venha a ser acrescentada. E a gente entende que quando a gente tira os olhos da circunstância, o Senhor faz com que a gente veja N possibilidades. O Senhor, quando a gente tira os olhos da circunstância, o Senhor faz com que esse venha, a gente ande sobre as águas, a gente viva coisas novas. Aleluia. Quando eu e você tira os olhos da circunstância do vento contrário, esse venha é novidade de vida, é recomeço. O Senhor nos mostra novos projetos. Louvado seja Deus. Por isso que a gente tem que tirar os olhos da circunstância. Esse venha, a gente está prosseguindo rumo àquilo que o Senhor tem determinado para cada um de nós, para a promessa, porque é nesse venha que a gente vai ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. E o Senhor já tem hora e tem data marcada para dizer: vento, aquiete-se. Mas nesse nesse período, o Senhor está tratando o nosso coração, está nos fortalecendo na fé, está nos mostrando algo novo, está nos tirando das circunstâncias, do lugar que a gente teme em colocar o nosso coração, e colocando o nosso coração nele, autor e consumador da nossa fé. Então, em nome de Jesus, que hoje a gente continue no vem, que é rumo a Cristo. Para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém.